Então, pessoal, vamos resolver aquele exercício, esse exemplo da nossa aula passada, né? Nossa aula teórica lá. Então, a primeira regra ali, conforme vocês viram naquela apresentação da última aula, a gente vai construir o diagrama funcional. Lembramos qual é a sequência que a gente quer elaborar aqui, qual é o projeto de comando que a gente quer elaborar. A gente quer elaborar um projeto para A, avançar, A mais, B mais, B avança, A retorna e B retorna. Tá? Então a primeira coisa, fazer o diagrama funcional, não tem erro. Tá? Então, para a gente elaborar o diagrama funcional, conversei com vocês, a gente disseca em fase, monta trajeto, sinal, sinal de partida, que a gente está lidando ainda com lógica cabeada, né? Método direto, lógica cabeada, e aí depois vem os atuadores, né? O atuador A, o atuador B e o atuador C. Então vejamos, quantas fases nós temos na nossa sequência? Não há nenhum parênteses que diga que ocorra uma simultaneidade, então nós temos 4 fases: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, sem problemas até aqui. Tá? Qual é o trajeto da fase 1? A haste do cilindro A vai avançar. Qual é a, a mudança de estado da fase 2? A haste do cilindro B agora vai avançar. Depois o que nós temos? Começamos a ter uma cadeia de retorno do cilindro A e por fim uma cadeia de retorno, ou seja, o recuo da haste do cilindro B. Tá? Bem, qual o sinal comanda quem? Tá? Então, por convenção, a gente está usando que quando o sinal quando a haste está recuada, o sinal é índice 0. E quando a haste está avançada, o sinal é índice 1. Tá? Então, quando a haste estiver quando a haste do cilindro A estiver recuada, o sinal que eu tenho de identificação, que depois vai se transformar numa válvula de rolete, né, é um sinal, um sinal a zero. Assim como quando a haste do cilindro B estiver avançada, eu vou ter um sinal B1, ou seja, a haste do cilindro avançou B. Né? Então, vamos colocar aqui. No primeiro momento que eu falei, vocês estão primeiro se familiarizando com o método aí, tá? Vamos esquecer ali a fase 1, vamos ali para a fase 2, tá? E aí é aquela regra, né? A fase 2 só vai começar depois de finalizada a fase 1. E a fase 1 ela é finalizada pelo avanço de A, concordam comigo? Se ela é finalizada pelo avanço de A, o sinal que diz para B, avance B, é o sinal A1. Tá? Fase 3, mesma analogia, ela só ocorre após o acontecimento da fase 2. Então nós temos que caracteriza a execução da fase 2 seria o cilindro, ou seja, com a haste avançada sobre B1. Tá? Depois aqui nós temos sucessivamente A0. Então a gente sempre olha, pessoal, para o que acontece no anterior, A0. E aí, pessoal, por que eu pulei a primeira fase? Aquilo que eu falei para vocês, estão familiarizando com esse projeto de comando. E a gente se lembra que isso aqui é um ciclo. Logo, o final da fase 4 caracteriza o início da fase 1, porque isso aqui é cíclico, né? Então, o B0 seria o que teria que estar ocorrendo para a gente habilitar o avanço do cilindro A. Tá? O que nós temos ainda? A gente tem um sinal de partida, aquilo que eu falei para vocês. Sinal de partida, o operador vai ter que fazer esse acionamento. Então, por convenção, nós chamamos isso aqui de PM. Tá?
Algumas biografias vão chamar isso aqui de EM ou PM, ou seja, é uma partida manual. Alguém vai ter que apertar sobre a botoeira dessa válvula para o ciclo começar a operar. Tá? Então, abaixo disso aqui, a gente vai ter quem? A gente vai ter, isso aqui é o diagrama dos sinais. Né? O que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar mostrar o trajeto passo. Falei para vocês que existe trajeto tempo, a gente trabalha com trajeto passo, que foca em quê? Nas mudanças dos estados, né? Dos estados das fases. Então, vamos dar uma olhada para a fase 1, e ela está caracterizada pelo avanço de A. Então, nós vamos lá, o cilindro A na fase 1, eu tenho um avanço dele, ou seja, sai de um estado recuado para um estado avançado. Depois, o que nós temos, pessoal? A gente tem aqui o cilindro B, né? Então, vou trocar aqui a cor do... Nós temos aqui o cilindro B. O cilindro B na próxima fase aqui, ele é caracterizado por quem? Ele é caracterizado pelo avanço de B. Então, vamos lá. Cilindro B na segunda fase avançou B. Ótimo. Na terceira fase, o que está ocorrendo? Na terceira fase, eu já começo a ter uma cadeia de retorno de A. Então, A já vai retornar na segunda fase. E por fim, na quarta fase, ele é caracterizado por quem? Pelo retorno de B. Então, retorno de B aqui apresentado. E aí o que a gente faz? A gente nada mais agora interliga esses elementos. Tá? Deixar em azul esse mais claro aqui. Interligamos aqui então o nosso diagrama trajeto passo fica desta forma. Se quiser, ainda a gente pode colocar aqui a 0 e a 1, ou seja, aqui seria a 0 e aqui ia ser a 1. Eu não tenho o cilindro C, desculpem, né? A gente só está trabalhando com 2 atuadores nesse primeiro dos elementares do sistema, dos circuitos, tá? Então, montado o diagrama funcional, eu vou identificar a ausência de sinais bloqueadores. Aqui uma regra bastante simples, né, que eu verifico que eu tenho um cilindro A e um cilindro B. Isso aqui representa um grupo, né, A e B. Quando há uma repetição do próximo cilindro, ou seja, o cilindro A já começa a retornar, isso aqui é um segundo grupo. Então, eu tenho grupo 1 até esse A e B, e o grupo 2 a partir do retorno de A e retorno de B. Então, quando a gente tem A e B espelhado em A e B, ou seja, a gente está sobre uma sequência direta, e uma sequência direta permite que a gente projete esse circuito para o método direto. Agora vejamos, com um diagrama funcional a gente pode evoluir lá para o projeto de comando do sistema, tá? Então vamos lá, aqui está o nosso FluidSim para versão pneumática, tá? Eu gosto de trabalhar aqui bibliotecas, eu gosto de trabalhar com a versão geral, tem gente que prefere trabalhar com a visão hierárquica, nada mais é que ao invés de apresentar todos os componentes para nós aqui, vão vir abas aqui com linha de alimentação, com válvulas, com cilindros e assim por diante. Mas aqui mais ou menos
consegue montar esse processo. Então, só para atender o que vocês já estudaram, o que vocês viram na aula teórica, tá? A primeira coisa que a gente faz, a gente vai fazer os desenhos dos cilindros. Então vamos trabalhar com os cilindros de duplação. Clico sobre o cilindro de duplação e trago ele para cá. Clico sobre esse outro cilindro de duplação e trago ele para cá. Beleza. Tá? Então trouxe os dois cilindros. Se quiser, pode colocar um texto. Esse aqui é o cilindro A e esse aqui é o cilindro B. Tá? Então, como queiram aí. Em algum lugar aqui tem o item para colocar texto aqui. Então, se a gente colocar aqui, ó, texto, cilindro A, cilindro B. Feito isso, o que eu apresento para vocês ali como uma metodologia nesse momento inicial aí? A gente, para cada cilindro desse, a gente coloca uma válvula de comando, de preferência com 2 posições e 5 vias. Então vamos procurar essa válvula de comando aqui. Então a gente vai percorrendo aqui o circuito, ó, depois dos atuadores, né, depois dos elementos de atuadores, já vem um conjunto de válvulas. Então vamos usar uma válvula de comando, 5 vias, 2 posições, tá, pessoal? Tá? Então reparem que ele tem 2 escapes. Aquilo que eu falei para vocês, a numeração já diz para nós, ó, 1 é linha de pressão, 5 e 3 são linhas de escape, 2 e 4 linhas de utilização, né? Vias de utilização, desculpem. Então vamos fazer já as conexões desses circuitos, né? Cada uma das vias de alimentação estão sendo apresentadas aqui. Tá? Quando eu clico 2 vezes na válvula, eu já digo qual o comando, qual é a pilotagem que a gente vai ter. A gente vai ter uma pilotagem pneumática em ambas as válvulas, né? Então, piloto pneumático em ambas as válvulas, está apresentado aqui, dou um OK. Então, reparem que ele já criou 2 pontos para nós, para a gente fazer as conexões. Mesma coisa na outra válvula, clico 2 vezes sobre ela e venho aqui pneumático e pneumático. Tá? Poderia ser por solenoide, mas isso aí a gente trabalha mais adiante, que a gente trabalha com eletropneumática. Bom, apresentados os 2 cilindros aqui, cada uma dessas válvulas comanda esse cilindro. O que eu trouxe de... Poderia ser 4 vias, poderia ser, Gustavo, mas geralmente a gente usa 5 vias para a válvula de comando porque ela tem um coeficiente valvular maior, ou seja, ela permite maiores acionamentos num intervalo de tempo. Ela tem uma capacidade de execução maior sem depreciar, sem aumentar a perda de carga sobre ela. Tá? Então o que a gente faz agora aqui? Após essas válvulas de comando, a gente coloca válvulas comutadoras a esses pilotos. Então vamos colocar essas válvulas comutadoras. As válvulas comutadoras, como eu apresentei para vocês, elas podem ser 2-2 ou 3-2. Então vamos buscar aqui umas válvulas 3-2 aqui. Tá? Uma válvula, outra válvula, outra válvula e outra válvula. Vou só marcar isso aqui para correr um pouquinho para o lado. Só para ficar um pouco mais distante aqui desses comandos. Então já deixei elas de forma encadeada aqui para demonstrar o que vai ocorrer aqui, né? Então agora o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar uma régua, tá? O que é uma régua? Só para a gente dar uma informação que essa haste vai ter pontos de conexão aqui, né? Então vamos trazer aqui uma régua, tá? Para cá e uma régua para cá, tá? Clicando 2 vezes eu vou etiquetar essa régua, tá? Então eu vou dizer que A0, por convenção,
é o meu 0 milímetros, ou seja, a haste recuada. E vou dizer que o A1 é a haste avançada. Repare que vem um cilindro default aqui, padrão, que é de 0 a 100. Então eu digo que é 100 milímetros. Quando tiver em 100 milímetros, eu vou estar com a haste avançada. Então ela mostrou as etiquetas para nós ali, a 0 e a 1. Repito a operação em B, né? Então B0 é a haste recuada, 0 milímetros, e B1 é a haste avançada. Nesse caso, esse cilindro aqui é 100 milímetros, B0 e B1. Joia! Agora vamos lá. Preciso configurar essas válvulas inferiores aqui. Clico duas vezes nas válvulas. Todas essas válvulas elas vão ser o quê? Elas vão ter um comando, né, um atuador mecânico, ou seja, um atuador de rolete. Então cliquei sobre o rolete, dei a informação que essa válvula vai ter um atuador de rolete e o retorno dela vai ser por mola no lado oposto. Então está montada a válvula aqui, né? Agora, mesma coisa nessa válvula aqui. Mecânico, tá? Retorno por mola. Mecânico, rolete, retorno por mola no outro lado. Rolete, retorno por mola. Tá? Então, montamos os processos aqui. Ora, cada via de utilização dessas válvulas eu já posso conectar, das válvulas comutadoras já posso colocar as válvulas de comando. Então vamos lá, via 2 na pilotagem aqui. Eu simplesmente passo o mouse e quando ficar verde eu clico e arrasto até onde eu quero ligar e largo o botão direito do mouse, tá pessoal? Então, coloquei as vias de utilização aqui, não me preocupei em representar ninguém. Tá? Agora vejamos, vamos lá olhar o nosso diagrama funcional. Além disso, eu tenho um controle desse sistema. O que eu quero falar para vocês? Não fiz as ligações dos escapes nem as vias de utilização, de utilização. Né? Então, eu estou cumprindo ali a parte teórica da aula de vocês, quando eu falo que cada válvula de comando vai ter duas válvulas comutadoras para controlar avanços e retornos. Tá? Então, a partir disso eu começo a montar a equação de cada fase. Tá? Então, começo a ler o que está acontecendo. Então, de uma forma mais clara aqui, eu vou tentar, vou colocar aqui em algum lugar achar a figura do texto. Se eu não achar, eu posso clicar nesse aqui, dou um copiar e colar aqui. Tá? E aí eu quero só grifar essa informação para vocês aqui. Ó. Quando eu estiver atuando esse lado da válvula, entrando um ar comprimido nesse lado da válvula, ela vai trocar o estado. Esse estado aqui vai passar para esse estado. Quando esse estado passa para cá, essa seta aqui vai levar escoamento para esse lado da câmara do cilindro e eu tenho o avanço do cilindro. Então esse lado é o A+, o outro lado é óbvio que é o A-. Vou copiar aqui e colar só para deixar isso aqui o mais didático possível, né, pessoal? Esse lado aqui é o A-. Tá? Agora vamos lá. Vou clicar esses dois aqui, copiar e vou colar, porque isso aqui exatamente vai acontecer do outro lado. Só que agora não é A+ e A-, agora é B+ e B-. Né? B+ e B-. Feito isso, o que está faltando? Está faltando a nossa válvula M no nosso diagrama funcional. Olhem lá o nosso diagrama funcional, né? Ó, o cilindro A vai avançar e eu tenho que ter mais uma válvula M. Essa válvula M vai ser uma válvula também, pode ser uma válvula 3.2 ou uma válvula 2.2, tá? Então, trouxe uma válvula
32 aqui, clico duas vezes sobre ela, só que agora o que nós vamos ter? Agora a gente vai ter um acionamento manual. Vou colocar aqui um botão, né, para clicar ele. Isso aqui vai ter um retorno por mola, não tem problema. Montou aqui, então push-pull ali, um botão de campainha, né, pessoal? Apertei, ele vai jogar o ar comprimido. Linha 2 de utilização nessa linha da válvula, nessa via 2 de utilização da válvula comutadora M ao a linha de pressão da válvula comutadora, né? Então vou dar um copiar aqui, colar, para dar essa informação para vocês ficarem entendendo conforme o diagrama funcional. Isso aqui é o M, tá? Então, pessoal, está quase montado o nosso circuito. O que está faltando para nós? Nós temos uma linha de alimentação de ar comprimido, então estou trazendo uma linha de alimentação de ar comprimido aqui. Se quiser, poderia ser um lubrifio também, tanto faz, tá? Então, todos os pontos 1 vão receber ar comprimido. Estou montando para que todos os uns aqui. Então, eu passo o mouse sobre a linha, né, pessoal? Até ela ficar verde. Quando ela fica verde, é sinal que eu já tenho uma conexão. Ponto 1 aqui. Joia. E todos os pontos 3 e 5 são escapes. Então eu clico duas vezes aqui e digo para ele, ó, clico duas vezes sobre o 3 e digo que isso aqui é um escape, né? Pô, meio feio isso, vamos tentar esse com tracinho, acho que vai ficar um pouco melhor. Aí. Então, ó, ponto 5 e ponto 3 é tudo escape, né? Ou seja, saída de ar atmosférico para depois que ele realiza a operação. Então, estou montando os escapes todos aqui. Todas as válvulas estão com escape, pessoal? Não, falta a válvula M sem escape, ok. Agora o que está faltando? Simplesmente a gente referenciar quem são esses roletes aqui. E para a gente referenciar quem são esses roletes, a gente vai olhar o diagrama funcional. Então vamos ler o diagrama funcional. Quem é que controla o avanço de ar? Diagrama funcional aqui. Avanço de ar controlado por um END lógico, por um E lógico de quem? De M com B0. Então vamos lá para clicar duas vezes sobre esse rolete e dizer que ele é quem? Ele é B0. Então o que eu estou dizendo para o software? Que essa válvula, na realidade, fisicamente, ela está aqui, ó, pessoal. Tá? É que por convenção a gente representa ela aqui. Qual é a informação que o software já disse? Opa, o cilindro está sobre B0, então eu estou comutando. Repare que a válvula trocou, comutou, e eu já tenho condições de avançar o A, desde que o operador chegue aqui e aperte M. Tá? Agora vamos lá, quem é esse cara aqui? Esse cara aqui não é retorno de A? Vamos lá para o diagrama funcional e ver quem é retorno de A. Retorno de A é sinal B1. Voltamos aqui e dizemos para o software, isso aqui é B1. Tá? Quem controla avanço de B, diagrama funcional de novo. Avanço de B é A1. Tá? Então vamos lá, A1. Avanço de B, A1. Tá? Agora, o que está faltando? O último sinal, se a gente quiser conferir lá, tirar uma prova real, retorno de B, vamos lá para o retorno de B, é A0. Ops. A0, né, pessoal? Então, clico aqui e clico duas vezes sobre o rolete e escrevo A0. Montado o nosso sistema aqui.
o que a gente pode fazer? A gente pode simular para verificar se essa operação está ocorrendo. Lembrando, qual é a sequência que a gente quer aqui? Copiar aqui, colar de novo, Gustavo Dias. Duas vezes. A mais B mais A menos B menos. Bem trivial aí, só para a gente pegar o funcionamento da coisa, né? Então, avanço de A, avanço de B, retorno de A, retorno de B. Então, liguei o play aqui, né? Ele energizou, vem lá dos cacoetes elétricos, desculpem pessoal. Ele colocou ar comprimido em todas essas vias, estou com cilindros recuados, né? Tanto quanto A quanto B. E aí a gente começa a operação. Vou botar numa câmera lenta aqui para a gente conseguir verificar isso aqui passo a passo. O operador veio e apertou em M. Joia. Apertou em M, o que aconteceu? O ar comprimido agora passou, chegou em B0, ele está em end lógico, né? E vai chegar lá em A. Quando chegar em A, a válvula de comando vai trocar o estado dela, né? Ó, trocar do estado da válvula de comando. Quando trocou o estado da válvula de comando, agora aquela seta, aquela via conduz escoamento para a via de utilização A. E eu tenho o deslocamento do cilindro. Ó, A avançou. Quando A avançou, bateu em A1, né? Fechou A1. Quando fechou A1, olha aqui o que acontece, o escoamento está chegando aqui. Qual é o nosso segundo estado, pessoal? Nossa segunda ação, avanço de B. Então agora o B tem que avançar. Ó, trocou o estado da válvula B. Avançou o B. Tá? Agora o que tem que acontecer? Retorno de A. Vamos lá. Chegou em B1. Quando chegou em B1, o que aconteceu? Essa válvula vai trocar de estado agora. Trocou de estado. Ar comprimido chegando no retorno de A. Reparem que já não há o sinal bloqueador. Por isso que aquela aula teórica nossa de estudo dos sinais. Eu não tenho ar comprimido. Aqui está atmosférico o outro lado da válvula de comando A. Tá? Se ele está atmosférico, eu consigo trocar esse estado da válvula. O que vai acontecer agora? Trocou o estado da válvula. O ar comprimido agora está chegando na câmara da coroa, né? Da coroa do cilindro A. Então o que eu tenho em condições? Tenho condições de que o cilindro A retorne. Antes do cilindro A retornar, ó, ele marca, que o software marca um deslocamento de A1 e ele desbloqueia aqui A1 para poder fazer a operação. Ó. Retorna a A e agora a última sequência nossa é o retorno de B. Então, retorno de B. Depois disso, o que acontece? Tem que desarmar todo o circuito, né, pessoal? Ó, retornou o B, desarmou aqui o B, esperando um novo acionamento. Tá? Então, feito isso, agora a gente depois começa a evoluir em outros circuitos, tá? Para a gente conseguir aprender essa etapa. Então, espero que tenha sido claro nessa aula aí e muito obrigado pela atenção de vocês.